Olá, tudo bom? Eu sou a Maria Duda, esse aqui é o canal Cruda e hoje eu vos trago um vídeo com as dúvidas que eu recebi lá do pessoal do Instagram a respeito de fermentação natural de bebidas, como é o caso da kombucha, e de conservas, especialmente conservas de legumes. Bom, vamos lá para a primeira questão. Acha que vale a pena fazer fermentados mesmo sem ser com alimentos orgânicos? E, gente, a resposta é sim. Porque se você não tem acesso ainda a 100% de alimentos orgânicos na sua região, como muitas pessoas não têm, não é por isso que você deve deixar de consumir alimentos fermentados, alimentos probióticos, pois todo mundo está carente de uma microbiota intestinal saudável. Então, mesmo que você não tenha acesso a alimentos orgânicos, faça seus fermentados sim. Pois é a mesma coisa daquela questão, né, de se consumir legumes, por exemplo, com agrotóxicos. Muitas pessoas preferem não consumir legumes que têm agrotóxicos, mas acabam consumindo organismos geneticamente modificados e, além de ser geneticamente modificados, de ter agrotóxico, ainda tem, né, processos de refinamento, de aquecimento e tudo mais. Bom, é isso. Próxima questão. Posso fermentar tudo apenas com kombucha de primeira fermentação? E a resposta é sim, especialmente se estivermos falando de conservas de legume. Você pode utilizar sim o líquido da primeira fermentação da kombucha para ativar, né, para dar início, para acelerar o processo de fermentação desses legumes. Próxima. Em quanto tempo posso consumir o que está sendo fermentado e quando sei que está pronto? Bom, essa pergunta aqui, ela pode ser respondida em algumas fases e é o seguinte: dependendo do local onde você mora, se a estação está uma estação mais fria ou se está calor, os dias que você vai esperar o seu fermentado apurar podem variar um pouco, mas de modo geral existem fermentados como as bebidas, como é o caso da kombucha, que tem necessidades específicas. No caso da kombucha, entre 12 e 21 dias normalmente é o tempo que dura o processo de fermentação dela para que você possa consumir, o caso da primeira fermentação. Já as conservas de legumes, elas podem ser consumidas a partir de 2 semanas, tá? Que elas estiverem ali no fecho hermético apurando, mas elas não possuem prazo de validade, então você pode consumi-las depois de 2 meses de fermentação, ou mesmo 6 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Enquanto elas estiverem fechadas, elas ainda estão com sua validade conservada. A partir do momento que elas forem abertas, elas devem ser consumidas. Mas, de modo geral, é isso. Algumas conservas, algumas bebidas, alguns fermentados vão ter necessidades mais específicas, outras vão ter outros tipos de necessidade e não vão ter, né, uma relação muito do afinco da validade mesmo. E como você pode saber muitas vezes que a sua conserva está pronta é você começar a mensurar o tempo de fermentação e o sabor que é mais gostoso para você, né? O sabor que te cai melhor, porque queira ou quer não, a fermentação ela é uma ciência de apurar mesmo, né? Ela conserva, mas ela apura os alimentos, então por muitas vezes o sabor fica mais azedo, o sabor fica mais acético e as pessoas não costumam gostar. Mas é uma coisa de você mesmo ter esse contato com a fermentação e descobrir o tempo que é mais salutar para você dentro desse aspecto. Bom, prosseguindo, próxima pergunta. Tem um hotel de kombucha. Posso fazer conserva no lugar do vinagre? Posso usar para fazer conserva no lugar do vinagre? E bom, assim como eu respondi uma pergunta antes, pode sim utilizar o líquido de uma fermentação já mais curtida, uma fermentação passada, ou mesmo um vinagre de kombucha para dar início ao processo de fermentação de legumes. O ativador da fermentação pode ser o mesmo para qualquer vegetal? E bom, se tratando de legumes, pode ser sim o mesmo para qualquer vegetal. Eu costumo utilizar muito o vinagre de maçã orgânico como ativador, assim como o vinagre de kombucha, seja uma kombucha de chá verde ou uma kombucha de hibisco, né? Depois que esse líquido já curtiu bastante, muitas vezes uma fermentação de kombucha que eu não troquei no prazo certo, eu acabo vinagrando, né? E utilizando como ativador para fermentação de legume. Mas utilizo bastante também o limão como um ativador. Mas apenas um adendo nessa questão, o ativador ele não é, tá,
imprescindível, você pode fermentar qualquer coisa, se tem frutose, né, se tem a presença de açúcar ou se tiver a presença de amido. Como o processo de fermentação se trata de uma ciência de autoconserva, os próprios micro-organismos que existem no alimento vão utilizar o açúcar ou o amido como um combustível para iniciar, né, o processo metabólico, e aí não é necessário a presença de outros tipos de ativadores, embora possam sim ser usados para acelerar esse processo. Próxima pergunta. Após aberta a conserva, é necessário refrigerar ou posso manter fora da geladeira? E gente, é interessante sim que você conserve o seu fermentado de legume, principalmente na geladeira. Se você abrir uma conserva como essa aqui, por exemplo, uma conserva de 600 ml para comer no almoço, e você não vai consumir tudo no almoço, é melhor que você armazene na geladeira. Enquanto ela estiver fechadinha assim, com um fecho hermético, não é necessário que você refrigere. Na verdade, não é necessário, não é indicado que você refrigere, né? Até porque o calor ele está muito relacionado com o processo de fermentação. Mas a partir do momento que você abrir essa conserva, é interessante sim que você mantenha na geladeira e que você consuma no prazo máximo de 15 dias. Próxima pergunta. Teria tamanho ideal para o pote de armazenamento que será fermentado? E a resposta é não. Você pode armazenar em qualquer tipo de pote de vidro, tá? Precisa ser um pote de vidro. Não pode ser pote plástico, pois não aguenta, né, a pressão que é gerada durante a fermentação. Mas em relação ao tamanho do frasco, depende bastante da sua necessidade. Eu, por exemplo, fermento muito as minhas bebidas, as minhas kombuchas, em frascos de 3 litros, pois eu consumo bastante. Já as conservas de legumes, né, como essa aqui que eu mostrei antes, eu fermento em frascos de 600 ml, pois eu acho que é uma quantidade legal que eu consigo consumir em um dia. Eu com uma outra pessoa no almoço, ou eu mesma sozinha consumindo no almoço e na minha janta, né? É uma quantidade que eu consumo diariamente, então eu costumo fracionar assim, mas isso vai depender da sua necessidade e da sua intenção, não existe um tamanho correto. Próxima questão, bem interessante. Você esteriliza os frascos? Como você faz? E bom, gente, eu gosto de esterilizar sim, frascos que eu acabei de comprar, que eu não sei a procedência, não sei como que foi, né, o transporte deles, por onde eles passaram, que tipos de agentes eles foram expostos. Então eu esterilizo sim os meus frascos quando eu compro ou quando eu ganho, que é uma política que eu gosto muito de ter também, de aplicar, de estar reutilizando frascos. Muitas vezes bares, restaurantes me doam frascos ou garrafas e eu gosto de estar esterilizando antes, né, de utilizar. Mas no caso de frascos que já são meus, que já estão na minha cozinha, que eu já esterilizei quando chegaram, eu costumo fazer asepsia com água e sabão vegetal. A primeira fermentação da kombucha é com chá e um pouco de vinagre. E se usa açúcar, qual seria? Bom, gente, para essa questão aqui, a primeira fermentação da kombucha, ela normalmente é feita, né, a partir do momento que você ganha um scoop, que você ganha uma matriz de kombucha, e junto com essa matriz vem um pouquinho de líquido que a gente chama de chá de arranque, que é um líquido que foi retirado da fermentação passada, né, após o ciclo da fermentação passada, e aquele líquido ele já está curtido, ele já tem bactérias ativas, então é indicado que não se utilize vinagre para dar início à fermentação da kombucha. Como ela é uma colônia, uma cultura com propriedades e necessidades específicas, é interessante que a gente use o restart mesmo, o chá de arranque da fermentação passada que veio junto com a sua matriz quando você recebeu. E se você já está fermentando na sua casa, se você já está cumprindo os ciclos de fermentação, pega um pouquinho, né, do líquido da fermentação passada quando você fizer a troca e utilize ele para iniciar a nova fermentação. Em relação à questão do açúcar, né, qual açúcar seria? Muita gente acha que a kombucha necessita de um açúcar bruto para fazer, né, o seu processo metabólico. Para iniciar o seu processo metabólico, ela precisa de combustível, e aí muita gente pensa em colocar ali um açúcar bruto. Gente, um açúcar bruto seria mais salutar para a gente, ser humano, mas não vai ser a gente que vai estar consumindo essa forma de açúcar. E para os micro-organismos da kombucha quebrarem um açúcar mais bruto é muito difícil. Então o que eu faço?
Eu utilizo o açúcar cristal, mas utilizo o açúcar cristal orgânico e não aquele açúcar cristal que passou pelo processo de branqueamento com agente químico e tudo mais. Utilizo o açúcar cristal sendo um açúcar cristal orgânico. Próxima questão, posso colocar castanhas cruas junto com os legumes para fermentar? E a resposta é sim, vocês podem colocar castanhas e sementes ou mesmo grãos crus. No caso dos grãos é indicado que sejam grãos germinados, tá? Juntamente com os legumes numa conserva como essa. Mas eu indico mais, eu acho que fica mais homogênea a mistura se vocês fermentarem essas castanhas, essas oleaginosas ou mesmo esses grãos germinados, batendo eles no liquidificador juntamente com os legumes e não soltos. Até percebo que muitas vezes as coisas que ficam soltas assim, as castanhas que ficam soltas, elas acabam oxidando com mais facilidade. Então, eu prefiro sempre bater, por exemplo, uma cenoura fermentada, um chucrute de repolho roxo fermentado com uma castanha de caju, uma castanha do Pará, ou mesmo com uma pepita de girassol hidratada. E aí, daí por diante eu faço, né, um processo de fermentação distinto do creme e não somente do legume com as sementes misturado. Próxima questão. Fale sobre o Rejuvelac de quinoa. Gente, o Rejuvelac de quinoa, ele é uma água de grãos fermentado, ou seja, a gente pega a água e a gente utiliza os grãos por conta do amido dos grãos para dar início, né, ao processo de fermentação dessa água. É muito salutar, tá? Assim como a kombucha, assim como outros probióticos para limpar o intestino, tem propriedades muito benéficas para os sistemas do corpo. O de quinoa eu já fiz, existe Rejuvelac que pode ser feito com chia, pode ser feito com grama do trigo, pode ser feito com grão de bico, lentilha, todos os grãos que têm amido você pode utilizar para fazer o seu Rejuvelac, né, com o grão e a água, e aí você dá início, né, ao processo de fermentação, e aí depois você tem uma água de grãos que pode ser utilizada para confecção de queijos, para confecção de outros iogurtes com oleaginosas ou outros insumos, mas é isso. E pra fechar aqui, né, pra não me alongar muito nesse vídeo, a última pergunta, você tem um vídeo ou material ensinando a fazer esses fermentados? E bom, gente, tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre fermentação, mas no programa do meu curso de Culinária Viva, que é um programa presencial, eu disponho de um módulo inteiro sobre fermentação natural. Mas se você também não tem acesso a fazer uma viagem, né, e vir pra cá pro Nordeste pra aprender comigo presencialmente a preparar esse tipo de alimento, de bebida probiótica, de conserva de legume probiótico, vocês podem acessar lá na aba de e-books do meu site o meu guia de 21 receitas cruas fermentadas. Bom, é isso, eu espero que nesse vídeo eu tenha esclarecido algumas das dúvidas de vocês. Pra quem mandou lá as questões pelo Instagram, gratidão, espero que vocês gostem também de ter visto as questões de vocês aqui. E é isso, quem não é inscrito aqui ainda no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as notificações e compartilha esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, para que elas tenham acesso também a essa ciência maravilhosa que é a fermentação de alimentos. E como eu sempre falo, né, eu amo fermentar a vida. Um beijo e até o próximo vídeo.